abrirmos ao auxílio, ao amparo e às boas intuições que a equipa espiritual desta casa nos faculta, mas para as quais nós próprios temos que concorrer, ou seja, nós temos que nos abrir de alma e coração às suas intuições, confiarmos. E para isso, basta serenarmos, elevarmos um pouco, confiando em Jesus, este nosso Mestre, que sem igual nos trouxe uma mensagem de ânimo, de esperança, de vida, seja a vida onde quer que nos encontremos, no plano físico, no plano espiritual, valorizando essencialmente o agora, porque a cada momento construímos o nosso futuro, de acordo com os pensamentos de hoje, com os sentimentos de hoje e com a harmonia e paz que possamos sentir a cada momento. Gratos assim por mais um sábado de aprendizagem e de partilha, vamos então entregar-nos de alma e coração às tarefas que agora se vão levar a cabo. Obrigada a todos. E pronto, comecemos com a primeira tarefa, que me cabe a mim. Boa tarde a todos. Ora, esta primeira tarefa que me cabe é falar-vos deste homem. Kardec, o codificador, como todos sabemos, falar da vida dele e da obra dele. Vamos dividir a nossa abordagem a esta figura insigne do Espiritismo, o fundador, digamos assim, do Espiritismo, numa fase anterior, tentando perscrutar historicamente e de acordo com o princípio reencarnatório, o que é que nós poderemos intuir como mais ou menos certo que possa ter acontecido antes da encarnação em que ele teve o nome de Hippolyte Rivail, mas passando por aquela em que ele teve o nome de Allan Kardec, até porque dizemos Allan Kardec é sinal que essa pelo menos tem uma grande probabilidade de ter acontecido. Depois iremos então olhar para este período que vai entre 1804 e 1869, foi o período encarnado de Hippolyte Rivail, e neste período enorme, só uma parte final da sua vida foi dedicada ao Espiritismo, como veremos. Por fim, olharemos para o pós-morte dele. Há efeitos quase comparáveis àqueles em que ele vivia, nomeadamente no que toca a publicações de obras. É engraçado, nem toda a gente sabe que após a morte dele foram publicadas obras da codificação básica e não só com o nome dele. Vamos ver também isso. E, portanto, o que eu gostaria que nós retivéssemos para nós quando sairmos daqui, é ter uma ideia, nem que seja resumida, da obra do codificador. Ora bem, nada melhor do que nós realmente olharmos para o passado, olharmos para uma série de publicações que temos à nossa disposição e vislumbrar o que é que Hippolyte Rivail, tendo vivido entre 1804 e 1869, o que é que ele poderá ter sido para trás. Há vasta literatura espírita que aborda essas questões. Uma primeira diz-nos neste livro, O Faraó de Nefertá, ditado pelo espírito que é o Conde de Rochester, através desta médium, uma médium que é russa, fala-se neste livro que ele poderá ter sido o sacerdote Amenófis há quase 3.500 anos atrás. No tempo, mais ou menos no tempo em que viveu Moisés, portanto, mas é muito tempo atrás. Consideremos um apontamento histórico com interesse apenas, não vos posso garantir nada, apenas alguém com intuição mediúnica, recolhendo informação de outra dimensão, afirmou isto e escreveu neste livro. Também se pensa
E isto, há comunicações, se vocês tiverem oportunidade de ler as obras póstumas, um dos livros que é assinado por Kardec, ou pelo menos é-lhe conferida a assinatura por Kardec, mas por ser póstuma foi exatamente, apareceu depois da morte dele. Mas realmente o que lá está são apontamentos do dia-a-dia dele. E ele tem lá uma série de apontamentos muito interessantes sobre coisas que se passavam, comunicações que se passavam e que não ficaram vertidas nem na Revista Espírita, nem nas outras obras que ele publicou. E uma das conversações que ele refere é exatamente conversando com o espírito Zéfiro, através desta médium, Caroline Baudin, e é-lhe dito que ele talvez tenha sido Platão, ele desconfia, e a hesitação dele é tão grande que ele opta por não publicar. Foi publicado depois, mas ele não sabia, já estava morto e publicou essas obras póstumas porque se foi ver os pontos da agenda dele. É uma dúvida que existe. Depois disto, esta é que... Bem, esta tem que aceitar, acho que todos nós temos que aceitar, porque senão porque é que ele teria escolhido o pseudónimo de Allan Kardec no século XIX para publicar toda a codificação básica? Foi exatamente porque numa das comunicações, exatamente pelo mesmo espírito que lhe dizia que ele poderia ter sido Platão, através da mesma médium, porque ele recebeu também essa comunicação que podia ser de Platão, mas mais duas, portanto, e ele confirma isto, ele recebe a comunicação que ele teria sido um sacerdote druida de nome Allan Kardec, e o Espírito diz-lhe que tu eras meu companheiro, vivíamos nas Gálias em 58 a.C., no tempo do Imperador Júlio César. Esta... daquelas que eu vos vou apresentar antes de Hipólito Rivail, esta, diria, se tivesse que percentuar a probabilidade é 99,99999%. Portanto, andamos aqui todos um bocado enganados, não é? Muito bem. Do curso básico. Exato. Ora, então veio isto, esta coisa está afinada. Nós não tínhamos falado antes. Muito bem. Depois disto, a mesma médium que fala naquela primeira encarnação, a mesma médium não é a mesma médium, é o Conde Rochester, o espírito Conde Rochester, através daquela médium, publica uma outra obra, Herculanum, em que se fala nesta possível encarnação de Hipólito Rivail, que seria Quirilius Cornelius, um centurião romano, que tem aqui um episódio engraçado, que ele diz que quando Jesus foi preso, quis deixá-lo fugir e ofereceu-se a ele para morrer em seu lugar. Eu pessoalmente tenho algumas dúvidas que partilho convosco. Reparem, Allan Kardec tinha sido 58 a.C., ok? Jesus morreu 80 anos depois, não é? 33 anos de vida, 58 mais 33, 80, 90 anos. Quer isto dizer que teve que haver duas encarnações quase uma atrás da outra, não é? Se Kardec era um jovem, em 58, digamos, terá morrido talvez em 30 antes de Cristo e depois já teria talvez outros 30 quando isto aconteceu. Eu tenho esta dúvida, ok? Tenho esta dúvida, porque há que racionalizar as coisas. Contudo, é uma afirmação vinda do mundo espiritual, por este espírito e através desta médium. Vale o que vale, com curiosidade histórica. Muito bem. Depois disto há esta. Esta eu estou bastante mais inclinado. Que é para Janus. Janus, alguém daqui já teve a oportunidade de ir a Praga, República Checa? Este Janus é um sacerdote mártir reformador checo. É tão importante para os checos que ele está ao pé do relógio, portanto, em Praga há lá um relógio, não é? Que costuma-se ver nas fotografias, e tem uma praça muito grande ao lado do relógio. E nessa praça enorme está um monumento não menos enorme, adequado ao tamanho da praça, que é exatamente a este senhor, Janus. Este senhor Janus, ele foi queimado vivo, como aconteceu hoje numa história que eu ouvi a Paulinha contar ali na evangelização infantil, a Joana d'Arc. Ele foi queimado vivo em Constanze, uma cidade que está na fronteira entre a Suíça e a Holanda, e em 1415. E porquê? Nessa altura existia na igreja, reparem, a igreja primitiva, começa aqui depois de Cristo,
nasce a Igreja Católica Romana. Pronto. Há uma primeira grande cisão no século XI em que continua a Igreja Católica Romana para aqui e a Igreja Ortodoxa para ali, que ficou lá para os lados do leste europeu. E esta continua e Janus aparece aqui em 1415. Reparem que em 1517 dá-se a primeira grande cisão da Igreja Católica Romana, o que chamamos protestantes, os ramos protestantes, com Lutero. Ora, Lutero foi um seguidor de Janus. Nesta altura, porquê é que isto acontece? Porque se vive um período muito conturbado na Igreja Católica Romana. Havia 3 papas, não havia só um, havia 3 papas. E havia um grande negócio das indulgências plenárias. Cada papa queria fazer dinheiro, prometendo uma indulgência plenária a dar cá dinheiro. Ok? E então houve um concílio em Constance, a que foram atraídos teólogos de todo o mundo para decidirem se conseguiam arranjar uma solução de entendimento. E pediram a este Janus, que era teólogo, sacerdote checo, vivia em Praga, que viesse lá também para ajudar. E ele foi lá, mas foi à má fé, porque mal o lá apanharam, e ele tinha ideias reformadoras, não concordava com este negócio das indulgências plenárias, etc. Mal o apanharam à má fé, amarraram-no vivo lá a um poste e queimaram-no em Constance. Janus. Porquê é que eu acho, na minha opinião, que a probabilidade... Se eu tivesse que considerar, antes de Hippolyte Rivail, a probabilidade das encarnatórias, Allan Kardec, 99,999%, esta eu diria 60%, 70%, pelo menos. Ele tem mesmo características de pessoa, de personalidade muito parecida com também o espírito crítico e científico de Kardec. É uma curiosidade, mas há na Alemanha é muito considerado, Janus, a República Checa é muito considerado e é tido também para os protestantes como uma figura de proa. Muito bem, depois disto, o que se conhece é exatamente a encarnação de Hippolyte Rivail, que ele depois assume na publicação das obras como Kardec. Muito bem, isto era o antes dele nascer. Ora bem, depois dele nascer, há um período importante, 1848, eu ponho aqui a data, que é quando começam a aparecer os primeiros fenómenos do espiritismo, as pancadas em Hydesville, na América do Norte, e até à publicação em 1857 da primeira obra da Codificação Básica, o Livro dos Espíritos. Olhando para este período, vamos começar por perceber o nascimento dele, como é que ele foi evoluindo. Allan Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, França, e foi batizado com o nome Hippolyte Léon Denisard Rivail. Filho de uma tradicional família católica, graduada em pedagogia e direito, o menino Rivail recebeu uma educação primorosa e desde cedo já demonstrava excepcionais virtudes intelectuais. Concluiu o curso escolar em Yverdon, Suíça, no famoso Instituto Pestalozzi, na época a escola modelo da Europa. E não apenas isso, Rivail tornou-se o mais célebre seguidor do respeitado educador Johann Pestalozzi, o grande reformador do método educacional. Antes mesmo de chegar à conclusão do curso, o menino já dava aulas de reforço aos colegas. Aos 18 anos, já era bacharel em ciências e letras, além de poliglota. Falava fluentemente alemão, inglês, italiano, espanhol, holandês, além de sua língua nativa, o francês. De volta à terra natal, trabalhou como pedagogo e tradutor literário. Já estabelecido profissionalmente, Rivail casou-se com a também pedagoga Amélie Gabrielle Baudet em 1824 e com ela compartilhou um grandioso projeto social, trabalhar para uma maior democratização do ensino. O próprio casal abriu salas de aulas gratuitas para diversas disciplinas aos mais humildes. Lecionou química, física, matemática, fisiologia, língua e retórica, entre outras matérias.
Condecorado pela Academia Real de Arras, foi também admitido membro pela Real Academia de Ciências Naturais. Portanto, estamos a ver uma personalidade ligada ao conhecimento, dado ao saber, dado à educação, à comunicação de conhecimento a outros. Como é que esta personalidade se interessa pelo espiritismo? Bom, ele de facto, depois deste período, acontece. Em 11 de dezembro de 1847, uma família de origem alemã se instalou em uma modesta casa no vilarejo de Riedesville, estado de Nova York, nos Estados Unidos. A família Fox era formada pelo Sr. John Fox, sua esposa Margaret Fox e seus filhos, entre eles as duas filhas, Kate e Margaret, como a mãe. Fenômenos interessantes passaram a acontecer na casa 2 meses depois da família chegar. Eram batidas leves, arranhões nas paredes e nos móveis. Os ruídos aumentavam cada vez mais. Na noite de 31 de março de 1848, houve uma série de sons muito fortes e contínuos. A garota Kate desafiou a força invisível a repetir, com algum barulho, a quantidade de palmas que ela batia. A resposta foi imediata. Margaret Fox, a mãe, fez um teste. Perguntou algo que somente ela ou algum familiar podia responder. Perguntou as idades de seus filhos. A resposta veio com exatidão. Perguntou se era um espírito que batia. 2 pancadas responderam sua pergunta. Assim, Margaret iniciou uma espécie de entrevista, onde acabou descobrindo que aquele era um espírito de um homem que foi assassinado naquela casa e que seus restos mortais estavam enterrados na adega. Através de combinação alfabética com as pancadas produzidas, chegou-se à identidade da vítima. Descobriu ainda o assassino. Na época dos fenômenos, as 2 garotas, Margaret e Kate, foram afastadas de sua casa, pois suspeitavam que os fenômenos eram ligados à presença de ambas. Entretanto, os ruídos acompanharam as irmãs Fox. Em algum tempo, os fenômenos já aconteciam nas residências de outras famílias. Isso fez com que surgisse uma onda espiritualista que passou da América para a Europa, onde o terreno já estava preparado para o estudo, aliada ao desenvolvimento científico. A forma mais comum de manifestações na Europa foi a das mesas girantes, fenômeno que chamou a atenção de filósofos como o intelectual Denisard Hippolyte Léon Rivail, futuro Allan Kardec. Futuro ou passado, não é? Poder-se-ia perguntar. Muito bem. Portanto, ele interessa-se por estes fenómenos que vêm de lá do Atlântico, não é? Com as irmãs Fox, e começa a perceber-se que isto, afinal, é um conjunto enorme de conhecimento. Em 1854, o professor foi convidado para uma sessão espiritual na casa de amigos, bastante desconfiado das manifestações. Mas, comprovando a veracidade dos fenômenos, achou-se diante de uma nova ciência, com a qual vislumbrou conhecer a dimensão espiritual e os seus habitantes, os espíritos. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Tomou para si a tarefa de investigar aqueles efeitos e suas causas, sem preconceito ou dogmatismo.
tal como um cientista, fazendo uso da observação e da razão. Numa dessas sessões, Rivail foi informado da missão que lhe estava destinada: codificar o ensino dos Espíritos. Para distinguir seu trabalho profissional como pedagogo e a nova fase de sua vida, passou a usar o pseudônimo de Allan Kardec. Conforme a revelação da espiritualidade, esse nome era o mesmo que havia usado em uma reencarnação, quando havia sido um sacerdote druida. Estava inaugurado o trabalho da codificação espírita. E é assim que ele chega à primeira obra da codificação. Num período aproximado de 2 anos, Allan Kardec participou ativamente de sessões com os espíritos, valendo-se de vários médiuns, pondo em prática o seu plano de pesquisa dialética, ou seja, perguntas e respostas sobre todos os assuntos de interesse comum. Foi então amparado por entidades de elevada hierarquia espiritual, devotos como São Luís, Santo Agostinho, Erasto, Fenelon, Emmanuel e o Espírito da Verdade. A compilação desses estudos foi publicada em O Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, em Paris, França, que podemos considerar também como a fundação do Espiritismo. A publicação foi um sucesso e deu abertura para novos projetos, tal qual a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas no ano seguinte. Em 1958, também lançou a Revista Espírita, um jornal mensal de estudos do gênero que serviu como ensaio para as demais obras básicas: O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Sua vida estava inteiramente voltada ao trabalho missionário em prol do Espiritismo. Muito bem, aqui chegamos à primeira edição do Livro dos Espíritos. Meus amigos, este homem, nós hoje vamos só focalizar-nos nas obras com forma de livro. Ele publicou muitas mais. Alguém é capaz de adiantar um número? Quantas obras em forma de livro ele publicou? 17. Bom, vamos deixar 3 números, depois vocês ao longo da palestra vão contando e vão vendo. Vamos deixar 3 números, ou 24, ou 25, ou 26, consoante admitam aí umas 2, depois falaremos mais adiante. Isto é um bocado como aquela história: 10 e 10 não são 20, mas mais 50 são 11. De que é que estamos a falar? Das horas, muito bem. É um bocadinho como isto. Este homem publicou montes de coisas. Por uma curiosidade, vos direi que só este livro, à morte dele, enquanto em vida, foi publicado 16 vezes, teve 16 edições. Mas vamos continuar. Portanto, em 18 de abril de 1857, ele escreve a primeira edição do Livro dos Espíritos. Não é igual a esta que temos aqui. Já vamos ver depois qual é a que temos. Portanto, e depois vai acontecer, como já lá vimos aqui na grafia, em 1861 aparece o Livro dos Médiuns, a segunda obra da codificação espírita. Em 1864 aparece a imitação do Evangelho. Depois, mais tarde, é que aparece o Evangelho, a gente já lá vai ver isso. O Céu e o Inferno em 1865, a Gênese em 1868 e ele, entretanto, depois morre em 1869. Muito bem, então isto é da codificação básica, é o que significa, são as 5 obras que consideramos da codificação básica. Atenção que esta vai mudar de nome, a gente já vai verificar como. E agora vamos cronologicamente olhar para isto. Portanto, também ali foi dito que ele em 57 lança o Livro dos Espíritos e em 58 lança a Revista Espírita, que se prolonga por 12 anos, até 69. Só aqui têm logo 12 obras em forma de livro. Se olharem aí para a Revista Espírita, é um calhamaço de um ano, é logo um calhamaço enorme. Ok, 12 e uma 13. Já estamos em 13, ok? Muito bem, mas olhando em 1858, tanto,
no mesmo ano em que ele começa o lançamento da Revista Espírita, ele lança esta obra. Ele sente a necessidade de, pela forma como estava a estudar o Espiritismo, que era fundamentalmente usando a ferramenta da mediunidade, ele sente a necessidade que aquilo estava a proliferar, estavam a aparecer muitos médiuns, estavam a aparecer muitas práticas mediúnicas e que algumas delas eram criticáveis. E ele entende que deveria publicar umas instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Este é o antecessor do Livro dos Médiuns, como vamos ver. Aparece em 1858. Ok? Mantém-se atual. Embora esta obra tenha sido substituída pelo Livro dos Médiuns, vocês podem encontrar, esta é uma configuração atual. Encontra-se aí mais ou menos como isto. Podem encontrar na mesma esta obra. Portanto, é atual. Não sofreu atualizações desde essa altura. Em 1859, ele sente a necessidade de fazer sair esta obra. Portanto, só tinha saído o Livro dos Médiuns, saiu aquela outra, e ele tem necessidade de fazer sair isto, para explicar realmente o que era o Espiritismo. O Espiritismo estava a nascer, quer como filosofia, quer como ciência, e havia muitas dúvidas. E então ele publica esta obra na sua primeira edição. Ela vai ter atualizações, como vamos ver. Isto em julho de 1859. E, em março de 1860, ele publica a segunda edição do Livro dos Espíritos. É com base nesta que hoje lemos as atuais, não é com base na primeira. Portanto, ela aumentou para 1019 perguntas, ou 1018 se não quiserem considerar uma que não está numerada, e 504 páginas. A primeira não, só tinha 500 e poucas perguntas. Muito bem, em março de 1860. Esta é a edição de referência para as obras que hoje temos, desde 1860 para cá. 16 edições, como vos disse, à morte dele, está no discurso de Camille Flammarion, discurso fúnebre de Camille Flammarion, ele endereça até esta questão. Se forem às obras póstumas e forem ler o discurso de Camille Flammarion no dia da morte de Kardec, ele refere que só em vida, ele só deste livro, ele fez 16 edições. Nós já vamos... não sei, já teremos passado das milhares até agora, não sei, não faço ideia. Mas é todas baseada nesta segunda, é da codificação básica atual. Entretanto, chegamos a 1861, janeiro de 1861, e aparece a primeira edição, que não é a que dá origem aos livros 2, dos Livros dos Médiuns. Ela, exatamente como vos disse, ela vem substituir aquele primeiro livrinho que apareceu com as instruções para a prática das manifestações espíritas. A intenção dele era substituir, e é uma coisa bem mais alargada. O Livro dos Médiuns, aquele é um livrinho, só se houver aí na livraria, é um livrinho pequenino. Portanto, a ideia dele é substituir isto. E coexistem os dois, mas a intenção dele era essa. 3 partes, 34 capítulos e 495 páginas. Em 1861, portanto, nesse mesmo ano, mais no final, logo sai a segunda edição. Ok? Faz algumas alterações e que é a que dá origem aos livros que hoje temos. Quer do Livro dos Espíritos, quer do Livro dos Médiuns, é a segunda edição, aquela que é a referencial para as obras que hoje lemos. Ok? Depois, em 1862, ele publica esta obrazinha que se encontra aí nas nossas livrarias também. O Espiritismo na sua expressão mais simples. É uma obra interessante, é atual, não sofreu nenhuma atualização por ele. Em 1862 ele faz uma viagem espírita. A viagem espírita é comparável ao que hoje fazem os palestrantes quando se deslocam a um ponto diferente geográfico do país e fazem umas palestras. É um pouco o que ele fez. Ele saiu de Paris, veio dar uma volta a Lyon, andou por ali, Marselha e tal, fez umas conferências e ele conta depois o que se passava. Só naquele tempo andava-se de comboio ou de carruagem, portanto as coisas eram mais lentas e era uma coisa importante ele ter dado esta volta. Hoje, nós com os meios que temos, rapidamente vamos a norte ou a sul de Portugal, a outros países e faz-se estas viagens espíritas. Mas é um relato muito interessante. E está atual, portanto não há alteração. É um relato dessa viagem que durou cerca de uma semana ou 12 dias, isso não tenho a certeza, só relendo, mas é um prazo assim, ou uma semana ou 2 semanas, à volta disto. Ora bem, e estamos
em 1864, abril de 1864, e aparece a terceira obra, que é considerada a terceira obra da codificação básica, mas não tem o nome que hoje se conhece. Aparece com Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864. Tinha um prefácio, uma introdução e 24 capítulos. Bom está de ver que esta não é a obra de referência para os nossos evangelhos que hoje temos. Vamos ver quando é que vai aparecer. Em abril de 1864, na Revista Espírita há um capítulo com este nome: Resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, que ele entendeu por serem muito importantes, que os havia de tornar independentes numa brochura, num livrinho pequeno. Ainda temos hoje nas nossas livrarias este livro, o Resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas. Mas quem o quiser consultar é só ir a abril de 1864, a Revista Espírita está lá. É uma coisa grande que lá está, mas pode só isolá-lo e comprar uma obrazinha desta. Portanto, ele publicou também esta obra, tornou independente essa parte e publicou. Em 1864, em agosto, sucede a mesma coisa. Esta obra é capaz de estar aqui até na nossa livraria. A Prece, segundo Allan Kardec, ela vem de um suplemento que vem na Revista Espírita. É publicado um suplemento com uma das alterações ao livro A Imitação do Evangelho sobre a prece, porque lhe pediam, mas então diz-nos aí como é que a gente há de orar, porque o pessoal estava habituado a ter um breviário à frente, ditar Ave Maria, Pai Nosso, não conseguiam orar com o coração. E ele, cedendo um bocadinho a estes pedidos, tentando ajudar, ele arranjou uma coletânea de preces, mas fundamentalmente dedicadas às atividades espíritas. E este livrinho ainda hoje existe, mas está também transposto num dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. É atual, este livro continua atual e podem encontrá-lo no Evangelho segundo o Espiritismo, que ainda não apareceu. Nesta altura estamos ainda com a imitação do Evangelho. O que é o Espiritismo? Segunda edição do que é o Espiritismo, que tinha sido publicado lá atrás. Esta sim é a edição referência para o que é o Espiritismo, a obra que hoje temos à disposição nas nossas livrarias. Não pertence à codificação básica, é a codificação complementar, mas é uma obra de Kardec em forma de livro. Aparece em agosto de 1865 a primeira edição do Céu e Inferno. Não é esta a que dá origem aos livros que temos hoje aqui à venda. Não é esta. Mas vamos lá ver quando aparece. E aparece finalmente e pela primeira vez o Evangelho segundo o Espiritismo em novembro de 1865, que vem substituir a imitação do Evangelho, aquele que tinha aparecido em 1864. Contudo, por uma questão de simplificação, nós consideramos que o Evangelho segundo o Espiritismo é de 1864, mas ficais a saber que a história é esta. Ok? A história é esta. Portanto, é a terceira edição em 1865 e tem aqui algumas alterações comparada com a imitação do Evangelho. E é a atual. Esta é a obra de referência para os atuais evangelhos que nós temos à disposição nas nossas livrarias. Seguindo o tempo, chegamos aqui, à Gênese. Gênese, a última obra da codificação básica, publicada em vida de Kardec, em 1868, janeiro de 1868. Primeira edição. Em fevereiro, aparece esta obra, Caracteres da Revelação Espírita. Esta obra tem uma relação íntima com estas duas. Primeiro porque em 1867, no ano anterior, em setembro de 1867, na Revista Espírita, está um capítulo que contém exatamente este título e que vem integrar no ano a seguir aquela obra que vimos que tinha acabado de sair, a Gênese. Se repararem, a parte primeira da Gênese é exatamente isto, os Caracteres da Revelação Espírita. Portanto, e ele entende que, tal como tinha feito com obras que nós já vimos lá atrás, a Lei dos Fenómenos Espíritas, etc., ele entende que valeria a pena para o público criar uma obra independente só sobre aquilo. E então, em fevereiro de 1868, ele publica uma parte da Gênese que, por sua vez, integrava o que vinha aqui sobre os Caracteres da Revelação Espírita já do ano anterior na Revista Espírita. É atual. Estes caracteres da relação espírita é atual, não sofreu alterações, encontrando-se esta obra, é esta a obra de referência para as traduções que hoje temos.
A Gênese tem uma terceira e última edição, que é aquela que realmente dá origem à que temos hoje acesso, em março de 1868. Esta dá origem à que temos hoje em dia, temos acesso hoje em dia. E bom, chegamos ao final da encarnação de Kardec, vamos para 1869, e estes são os momentos finais de Kardec. O filósofo Leon Denis, um dos seus discípulos diretos, chamou Kardec de o bom senso encarnado. O eminente astrônomo Camille Flammarion traçou o espírito kardeciano em 3 palavras: trabalho, solidariedade, tolerância. No livro A História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, encontra-se a descrição kardeciana por Anne Blackwell. Enérgico e perseverante, mas de temperamento calmo, cauteloso e não imaginoso até à frieza, incrédulo por natureza e por educação, pensador seguro e lógico, eminentemente prático no pensamento e na ação, era igualmente desprovido de misticismo e do entusiasmo. Sério e moderado ao falar, modesto nas maneiras, embora não lhe faltasse uma certa calma dignidade, resultante da seriedade e da segurança mental, que eram traços distintos de seu caráter. Nem provocava nem evitava a discussão, mas voluntariamente nunca fazia observações sobre o assunto a que havia devotado toda a sua vida. Recebia com afabilidade os inúmeros visitantes de toda a parte do mundo que vinham conversar com ele a respeito dos pontos de vista nos quais o reconheciam como um expoente, respondendo às perguntas e objeções, explanando as dificuldades, dando informações a todos os investigadores sérios, com os quais falava com liberdade e animação. De rosto ocasionalmente iluminado por um sorriso genial e agradável, pois tal fosse a sua habitual seriedade de conduta que nunca se ouvia dele uma gargalhada. Em março de 1870, os despojos mortais de Allan Kardec foram transferidos para o cemitério do Père-Lachaise, em Paris. Esta frase não é dele, embora esteja ali atribuída a ele, mas pronto, é uma inscrição que está no túmulo dele. Bem, meus amigos, em 1869 até aqui, não sei se alguém contou, mas foram publicadas 24 ou 25 obras. 25 se contarmos que a imitação do Evangelho é distinta do Evangelho segundo o Espiritismo, ou 24 se considerarmos que é a mesma coisa. Mas, tal como vos dizia, mesmo após a morte dele, nem sequer a codificação básica estava terminada. E já vão ver porquê. Em maio de 1869, sai isto. Eu já tinha morrido, ok? Tinha morrido há pouco tempo, mas sai isto. Estava no prelo para sair, é um catálogo relacional das obras para se fundar uma biblioteca espírita. É atual. Poderão consultar. E cá está. A última da codificação básica, O Céu e o Inferno, recebe a última edição em junho de 1869. Ele estava a trabalhar nela quando faleceu.
E então é publicada, a que dá origem ao nosso céu e inferno de hoje, é só publicada já depois da morte dele. E é na codificação básica. Depois disto, muito mais para a frente, em 1890, já alguns anos depois dele ter morrido, aparece as obras póstumas. Tem o seu nome porque são apontamentos dele. Mas é publicada pela Sociedade de Paris, nessa altura, reúne, não pertence à codificação básica, mas é um livro de consulta que eu recomendo para quem queira estudar com profundidade o Espiritismo. E bem, há quem diga que mais recentemente ele poderá ter sido esta figura, está neste livro. Vale o que vale. Vamos ver aqui uma opinião com a... Há quem diga, professor, que Chico seria uma reencarnação de Allan Kardec. Isso procede? Há essa teoria que ele desmentiu várias vezes. A mim próprio, em intimidade, ele me narrou algumas experiências anteriores, algumas reencarnações, que nada tem a ver com Allan Kardec. Porém, o mais fantástico de tudo isso é que em toda essa convulsão ele se mantinha sereno e dizia: meu nome é Francisco. Está bom de ver o que é que se quer dizer sobre este assunto. Bem, meus amigos, eu para vos trazer esta palestrazinha consultei toda esta literatura que aqui está, 12 obras da Revista Espírita e, portanto, todos os outros livros que eu vos fui apresentando. Também aqueles filmes aqui os encontram e eu vou publicar, como habitualmente, esta palestra neste canal que é espiritismo.jg, espiritismo.jg, espaço JG, é só porem no Google e apanham este canal, onde eu vou publicar, e alguma questão que tenham, estou à vossa disposição para além do período de perguntas e respostas que agora se segue, para trocar opiniões convosco naquele endereço de e-mail. E estaria agora à vossa disposição para alguma pergunta que queiram fazer. Obrigado pela vossa atenção. Podeis esperar à vontade sobre isto, sobre outra coisa. É que se não disparar, vou-vos contar uma anedota. Vocês lembram-se aquele livro, aquele primeiro livro que Kardec, depois do Livro dos Espíritos, né, o primeiro livro que ele publica é umas instruções, umas orientações para a conduta das manifestações espíritas, das reuniões, não é? Que depois é substituído pelo Livro dos Médiuns. Consta, eu já ouvi esta anedota nos tempos modernos, mas há quem diga que também aconteceu, também contaram a Kardec e aconteceu isso. Ele também funda a Sociedade Espírita de Paris, logo no início. A Sociedade Espírita é hoje o que é um centro espírita. Pronto. E então diz que há um anão que vai à Sociedade Espírita de Paris, curioso. Ele não sabia nada do que era o espiritismo, tal, o espiritismo não sei. E entra e tal, mas ele ia muito triste. Ele ia mesmo muito triste. Ele entrou na Sociedade Espírita à procura de apoio, alguém que lhe desse uma ajuda para os problemas dele. E realmente, não se sabe-se lá porquê, ele sai da sessão muito alegre, muito contente. E há uma senhora que lhe diz: então, o que se passou? Vens tão contente da reunião? Pois, entrei como anão e já sou médio. Vou passar aqui novamente a tarefa ao João de nos agraciar com uma prece. Ok, João? Eu gosto. Vamos então tranquilizar-nos, desfrutando destes sons calmos e que nos convidam à união entre nós que nos observamos e tocamos nesta dimensão, mas também com outras entidades benfazejas, benfeitoras, que nos assistem desde o mundo espiritual e onde, por certo, se não for o próprio ainda habitando
essa dimensão errática, algum seu emissário que o represente ao codificador, a Allan Kardec, que por certo não terá faltado a este momento de singela homenagem em que nós nos unimos, estudando um pouco da sua insigne obra, tentando retirar desta lição de vida algo para todos nós também. Assim, Senhor, louvamos-te por este mundo maravilhoso, onde, como alunos da vida, vamos descobrindo detalhes, reinterpretando factos e, com a nossa inteligência, melhorando as nossas decisões no sentido de sermos melhores seres humanos, baseando-nos no que quer Jesus nos seus ensinamentos nos trouxe há 2000 anos, quer naquilo em que o insigne codificador veio reinterpretar, ou melhor, ser o meio pelo qual a reinterpretação dos ensinamentos de Cristo se operaram nesta maravilhosa obra de 25 ou 26 obras que acabamos de revisitar. Agradecemos, pois, Senhor, que has concebido esta escola da vida desta forma em que, de quando em quando, nos aparecem estes professores ilustres, estes mentores espirituais que nos facilitam o progresso para a felicidade total, para a progressão contínua a que todos estamos fadados. Por fim, Senhor, ousamos ainda pedir-te que, de forma presencial ou não, isto é, sensível ou não aos nossos sentidos de encarnado, nunca nos faltes com as intuições, no mínimo, destes ensinamentos de ordem ética ou moral, como é os da doutrina espírita, como é o dos Evangelhos de Cristo, e que nós possamos sempre, de uma forma clara, de uma forma precisa, com o mínimo de erro, perceber e retirar deles o que de essencial importa para o nosso progresso espiritual, para a paz na nossa sociedade, para um passo mais para essa felicidade que a todos nos espera. Bem-aja, Senhor. Uma boa semana a todos.